tudo bem? Sou o Felipe, esse é uma Fagafolândia e hoje eu vou fazer a resenha do Guy Delisle, que é um quadrinista. Resolvi fazer uma resenha dos livros dele ao invés de fazer de cada um separado, porque eu acho que eu falo um pouquinho melhor. Bem, nas resenhas eu ainda não dou nenhum spoiler dos quadrinhos ou dos livros, mas eu tento falar um pouco mais profundamente, contar um pouco mais da história e da minha experiência com a obra. O Guy Delisle, se eu não me engano, ele tem 4 publicações por enquanto aqui no Brasil, que são Shenzhen, Crônicas Birmanesas. Ele tem os outros 2 que eu não tenho aqui, que são o Pyongyang e o Crônicas de Jerusalém. O único que eu não li desses foi o Crônicas de Jerusalém, mas já tô doido pra ler. Então, falando um pouco sobre os quadrinhos dele em geral. O Guy Delisle, nesses quadrinhos pelo menos, que parece uma coisa que ele seguiu, ele fala sobre viagens que ele fez. Ele é um franco-canadense e ele se especializou em quadrinhos e animação. Então os primeiros livros dele falam das viagens que ele fez quando ele estava indo ser diretor de arte em estúdios fora do Canadá, e que a produção ficava mais barata. Logo ele tinha que viajar e supervisionar isso para que saísse certo. São a China, que é o Shenzhen, ele vai nessa cidade chamada Shenzhen, e o Pyongyang na Coreia do Norte. Depois da segunda metade, digamos, que são as Crônicas Birmanesas e o Crônicas de Jerusalém, é quando ele acompanha a esposa dele. Ele se casou com uma médica que trabalha para o Médicos Sem Fronteiras. Então o tempo todo ele está sendo os dois, né? Eles e o filho pequeno, eles são levados para vários países do mundo, né? Muito críticos. E ele fica ali meio que fazendo o trabalho dos quadrinhos dele, enquanto a esposa trabalha de médico e ele cuida do filho. Guy Delisle, ele aproveita essas viagens que ele fez e ele tem esse olhar extremamente crítico do mundo, extremamente irônico. Ele vai olhar o que está acontecendo enquanto ele está fazendo outras coisas e ele vai começar a desenhar isso. Eu não lembro, eu acho que o primeiro quadrinho dele deve ter sido Pyongyang. Pyongyang, estando na Coreia do Norte, foi o primeiro livro que eu li dele. É um regime extremamente ferrado, extremamente fechado. É um regime autoritário e muito focado na imagem daqueles 2 ditadores. Então, quando ele chega em Pyongyang, é uma coisa tão absurda para ele aquilo, que ele tem essa atividade artística tão grande, né? esse ímpeto tão grande de colocar essa história dele. Então, ao invés, o que eu acho muito interessante, muito legal na obra dele, que ao invés de simplesmente fazer uma descrição disso, fazer a descrição, sabe, dos horrores que ele consegue ver, ele faz isso uma descrição irônica, uma descrição cômica através dos quadrinhos. A maneira que ele retrata é toda para trazer esse absurdo. Então, o que eu gosto muito, né, da questão do humor, sempre, que ao invés de você ter que fazer uma descrição inteira daquilo que está acontecendo, você mudando só um pouco aquela imagem, no caso dele o desenho, você consegue expressar muito mais e fazer uma crítica junto, sem precisar de uma descrição grande. Inclusive ele é proibido de entrar no país depois disso. É extremamente interessante porque ele ainda é um país tão fechado que não são permitidas fotografias. Eu acho que agora, um pouco, você pode tirar fotografias de determinados locais. Mas você tinha, a partir então da obra dele, toda uma visão que era impossível de se ter daquele país. Ele retrata tanto o momento quando ele chega no país, que os estrangeiros são obrigados a sempre estar com um tradutor que entende a cultura do país, que vai falar para ele o que ele deve fazer e o que ele não deve. Quando ele chega, ele ainda é obrigado, aí com esse tradutor, levar um buquê de rosas até a estátua gigantesca daquele ditador, depositar as flores no pé daquela estátua. Dentro do hotel, quando chega um determinado horário da noite e ele olha para fora e não tem luz nenhuma, como ele retrata esse país que tem essa deficiência de recursos básicos. Ele vai retratando, olhar sobre pequenas coisinhas, o cotidiano que ele vai passando, já que ele não pode tirar fotos, não pode escrever, o cotidiano da vida daquelas pessoas, dos trabalhos que elas fazem, de como elas parecem ou não parecem estar tão felizes. Também da questão do rádio, ele não pode levar rádio, mas ele acaba contrabandeando um, e a única coisa que ele consegue ouvir é uma estação de rádio
que fica o tempo todo dando louvores àquele grande ditador. O outro depois então seria o Shenzhen. Na China não é mais uma questão de ditadura, ele também vai para ser diretor de arte. Eu vou mostrar um pouquinho aqui do traço dele. Então, se estiver focando direitinho, vocês vão ver que chega a ser um traço até um pouco duro, até. Talvez vocês dê para pensar que seja pouco finalizado, às vezes, sei lá, já ouvi dizer, alguém chama ele de pouco refinado. Mas o que eu acho mais interessante, principalmente quando ele retrata expressões, quando ele retrata as pessoas, é que ele consegue fazer isso muito bem. Ele consegue retratar essa distinção entre o que eles estão pensando e sentindo dessa maneira simples, dessa maneira bem rabiscada, dessa maneira de lápis. Então eu acho que é um desenho meio rústico, mas sem perder toda uma qualidade artística dele. São quadrinhos que tem bastante informação, bastante falas, mas que você pode ler rápido. Essa cena, por exemplo, ele está retratando o banheiro público na China, ali em Shenzhen. No Shenzhen, especificamente, dos que eu li, eu achei que é o mais fraco. Ele começa, sei lá, talvez um pouco reclamão no começo, e é uma questão de analisar como aquele país é diferente, como aquela cultura é diferente, talvez em muitos pontos é uma cultura mais fraca. Acho que ele dá uma visão um pouco assim, ele retrata muito quais são as limitações daquela cidade, qual é a pobreza daquela cidade. Uma técnica que ele bate muito aqui é sobre como você se perde naquela multidão, como você se perde na uniformidade daquilo. Como também eles são pobres em alguma questão de cultura, alguma questão higiênica, mas ele nunca chega a ser ofensivo. Ele também encontra as belezas daquele país, principalmente algumas coisas do tradicionalismo, né, das esculturas. Em alguns momentos ele consegue se conectar com as pessoas e com os locais a ponto de ver aquela beleza. Mas a característica principal dele é esse humor, às vezes muito ácido. Para alguém que gosta dessa coisa do stand-up, da crítica humorística, tanto quanto eu, isso aqui é um prato cheio. É uma delícia de ler, de conviver com essa obra dele. Bem, não posso falar muito do Crônicas de Jerusalém, mas pelo que eu conheço dela, ele vai apontar muito qual é a problemática exatamente ali, Jerusalém, Gaza e toda essa política. Ele provavelmente vai martelar muito no que está acontecendo ali, martelar no que ele vê de errado na política israelense. Bem, Crônicas Birmanesas. A Birmania, ele vai, como era chamado, acho que antigamente, agora tem o nome de Myanmar, é onde ele fica. E de novo é um país sobre uma ditadura, nesse caso militar também. E é outra obra em que ele se realiza muito. De novo, não é tão boa quanto Pyongyang, é um pouco maior, mais extensa, é um pouco mais subdividida do que Pyongyang, mas não deixa de ter todas as características dele. Você poderia pensar que chega a ser uma obra repetitiva, porque ele vai para esse país de ditadura e ele faz esse tipo de piada, esse tipo de transformação da realidade que ele vê. Mas não, porque ele tá sempre de alguma forma mostrando essa realidade diferente, essa cultura tão diferente. Então nunca é a mesma coisa. Coreia do Norte, Birmania, China, Jerusalém. É sempre diferente. Ele consegue muito bem captar esses detalhes da vida das pessoas ali. Ele vai captando aqui principalmente as restrições da vida de cada um. Aqui um pouquinho da arte dele. Eu acho que aqui no Crônicas Birmanesas ele é um pouco menos carregado no sombreamento, no lápis. Eu acho isso. Ele capta os absurdos de uma maneira muito legal. Então, os perrengues que ele passou, que provavelmente foram muitas vezes muito entediantes, muito preocupantes, vira uma coisa tão divertida de se ler.
Aqui no Crônicas Birmanesas era um desses casos que ele estava seguindo a mulher do Médicos Sem Fronteiras. E ele basicamente ficava cuidando do filho na casa do Médicos Sem Fronteiras. E ele via o país dando os passeios dele. Nesses passeios que eram muito limitados, né? Tinham determinadas áreas que ele não poderia ir, determinadas coisas que ele não poderia fazer, falar ou conversar com determinadas pessoas. Ele fala aqui do Prêmio Nobel da Paz, que mora em Myanmar. Não lembro o nome dela agora. Ele coloca essa disparidade. Essa mulher que ganhou o Prêmio da Paz, ela tem permissão para sair do país, mas ela está em prisão domiciliar, então ela não pode sair da casa dela. Pode sair do país, mas não da casa. Ele retrata assim, ele passa na frente da casa dela, ele fica imaginando aquela mulher ali envelhecendo e fala sobre a cultura e as pessoas que apoiam ela. Ele sabe que as pessoas da cidade admiram muito essa mulher que foi contra esse regime, mas na verdade não pode fazer nada, né? Ele fala depois sobre alguns festivais que ainda existem no país. Tem uma cena muito bonita em que ele está falando dos fogos de artifício e ele pensa, putz, ela ali da janela da casa dela ela pode ver tudo isso, mas tá lá presa, parada. E de novo essa coisa da cultura, né? Myanmar tem muito, como o país daquele lado, tem muito uma cultura forte budista. Eu não tenho certeza qual é a versão exata ali do budismo, mas ele ainda tem uma cultura que sobreviveu. Ele consegue, na comida, no jeito de falar, na alegria que ainda resiste das pessoas, ele vê as pessoas do dia a dia e ele se admira muito com isso, ele retrata muito bem isso. Ele fala das pequenas virtudes que essas pessoas têm, das pequenas liberdades que eles ainda podem ter. Ele segue depois a mulher em uma das viagens que ela faz, porque exatamente o Médicos Sem Fronteiras vai nesse país exatamente porque ele é tão precário em saúde. É uma obra extremamente interessante para você, mais do que querer conhecer, talvez nem tanto conhecer a história daquele regime, apesar de que ele fala um pouquinho disso, mas sim para conhecer o dia a dia, para meio que você se colocar ali naquele meio. Ele não consegue, claro, inteiramente ser parte daquela população, porque ele não viveu, ele não tem aquela cabeça de quem viveu sempre numa ditadura, mas ele consegue, ao mínimo, ficar junto e olhar e dar uma voz pequena para essas pessoas. As pequenas coisas que elas ainda tentam fazer, as pequenas alegrias que elas ainda têm. O final do livro eu gostei muito. Ele vai num retiro budista, ele passa alguns dias nesse retiro antes de voltar para o Canadá. E ele tem umas cenas extremamente bonitas, extremamente poéticas. Ele sempre termina o livro com aquelas cenas silenciosas, mas tão bonitas. Então ele consegue ser tudo isso. Ele consegue ser crítico, consegue ser divertido, irônico, ácido e bonito, poético ao mesmo tempo. Guy Delisle é um cara que a obra dele é extremamente interessante. Está dentro dos meus quadrinhos favoritos e eu não poderia recomendar mais esse cara. É esse então. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, dá um curtir aí embaixo ou coloca nos seus favoritos. Não esqueça de seguir o Mafagafolândia nas mídias sociais, que eu deixo os links aqui embaixo. Facebook é Mafagafolândia, tem o Instagram Mafagafo e agora no Snapchat, que eu falo um pouquinho todo dia de como estão indo as minhas leituras, que é o Felipe Mafagafo. A gente fica até a próxima então. Se você já leu alguma coisa do Guy Delisle, por favor deixem aí embaixo o que vocês acharam, qual é o tipo de quadrinho que vocês gostam, que eu ainda tenho que ler muito mais quadrinho. Falou!